Fala pessoal, no vídeo de hoje eu quero te mostrar como montar uma carteira de dividendos investindo em ações, boas empresas que pagam dividendos regularmente para você poder se aposentar no futuro e ter uma bela de uma renda passiva igual esse senhorzinho Luiz Barsi, que é um dos maiores investidores pessoas físicas da Bolsa de Valores. Claro que no começo você vai receber uma quantia baixa de dividendos, mas no médio e longo prazo pode ter uma bela de uma renda passiva capaz de alcançar a liberdade financeira. E antes de tudo, não esqueça de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de todas as novidades e também se tornar um membro apoiador. E o importante na verdade é começar. Esta é a minha carteira. Eu já investi mais de 30 mil reais, porém eu comecei lá em 2023 no mês 1 com um aporte de 496. Aí no mês 2 não consegui investir, no mês 3 saltou para 1.200 e fui fazendo aportes todos os meses sem falta. Claro que um mês ou outro, se ficasse apertado, não aportava, mas o investimento não serve só em si para te proporcionar uma riqueza, e sim mudar a sua mentalidade e ter mais disciplina. Você acaba gostando, pegando paixão e quer cada vez mais juntar mais dinheiro, conseguir aportar mais para chegar no seu objetivo. E como eu não tinha experiência no começo, eu acabei comprando algumas ações que fugiam um pouco da minha estratégia. São boas empresas, porém não comprei no momento certo, como por exemplo a Taurus, por exemplo também o Bradesco, aí eu acabei fazendo a venda. Então no começo acaba ficando muito confuso, você pode não comprar alguma outra empresa que faz sentido na sua carteira, mas é assim mesmo, todo mundo que investe na Bolsa de Valores faz alguma cagada no começo. Inclusive você pode acabar se arrependendo também de não ter investido mais em alguma ação quando estava barata. Eu, por exemplo, comprei Banco do Brasil a R$ 37,00 naquela época, que hoje daria um valor corrigido de R$ 18,78. Então eu poderia ter comprado mais Banco do Brasil, mas como eu não tinha experiência, acabei comprando pouco porque achei que estava caro. Então é normal no começo, depois de um ano, meio ano, 2 anos, tudo fica mais claro e você vislumbra o mercado de ações com um outro cenário. Você quer cada vez acumular mais ações de mais empresas para receber um dividendo maior, valorização e alcançar o seu objetivo. Dito isso, eu quero te mostrar mais ou menos alguns critérios que vai te ajudar a selecionar boas empresas. Aqui no Investidor 10 você pode ver os indicadores das empresas, são basicamente as estatísticas da empresa. E eu só vou te mostrar os principais, todos eles são úteis, porém no começo o importante é não complicar as coisas. Então o PL acaba sendo um indicador muito importante. Basicamente, esse P vem de preço e o L vem de lucro. Então o preço da ação comparado ao lucro do Banco do Brasil hoje está custando 4,7 vezes o seu lucro. Então quanto menor, melhor para você que está comprando menos vezes o seu lucro, ou seja, você não está pagando tão caro. Você pode observar que a média é 6,35 e ele chegou a custar 10,5 vezes o seu lucro. Claro que cada ação, cada segmento pode ter um preço sobre lucro, um PL, que seja aceitável. Então também isso você pega com o tempo, mas nesse indicador o Banco do Brasil está abaixo da média, que é 6,35, e também abaixo de anos anteriores. Outro indicador também é o preço comparado ao seu patrimônio, ou seja, preço sobre valor patrimonial. Então todas as empresas contabilmente valem uma vez o seu patrimônio. O Banco do Brasil a média é 0,98, hoje está em 0,89. Então se o Banco do Brasil tem um patrimônio de 100 milhões, o mercado está pagando hoje somente 89. Tem esse desconto por ele ser estatal e teoricamente ter um risco embutido. Esse indicador pode ser útil para algumas empresas, para outras não, principalmente seguradoras, que acaba ficando um valor patrimonial muito alto. Para o Banco do Brasil, de certa forma é útil porque você enxerga que está negociado abaixo da média e ainda tem esse desconto por ser estatal. Agora, quando ele estava muito caro em 2019, ele chegou a ser negociado 1,5 vezes seu patrimônio. Outro indicador importante, no caso, é o EV sobre EBIT ou EBITDA. No caso, com o Banco do Brasil não fica tão assertivo, isso serve mais para empresas com alto lucro operacional, que é o caso da Klabin, que é o caso de empresas de commodities, por exemplo a Vale e diversas outras empresas, sendo que hoje o Banco do Brasil está negociado num EV sobre EBIT abaixo da média. Outro indicador, talvez um dos mais importantes, é o ROI e também o ROI, que vai indicar a rentabilidade sobre o patrimônio, no caso do ROI, e o ROI, que indica a rentabilidade sobre o capital. Então é importante ser pelo menos acima de 15% para proporcionar um bom rendimento no longo prazo. Porque pense comigo, se o patrimônio, o capital rende menos do que 15%, geralmente o custo das dívidas das empresas tendem a ser 10%, 12%, 8%, 6%, dependendo da empresa e do momento que ela captou essa dívida.
Então, se está muito baixo essa rentabilidade sobre o patrimônio e sobre o capital, não compensa a empresa pegar dívidas. Agora, se está alta, compensa porque a dívida vira investimento e como a empresa rentabiliza seu investimento, seu capital, acima do custo da dívida, não compensa ela tirar dinheiro do próprio caixa. Então a empresa consegue crescer num bom ritmo. Então o Banco do Brasil tem um ROI de 18%, a média 16%, então está acima da média, então é um bom ROI. Lembrando que é importante comparar com os setores. Você pode clicar aqui em 100 comparativos e colocar comparativo por subsegmento, por segmento ou por setor. Colocando por segmento, no caso de bancos, a média do ROI de 12%, no caso está acima da média. Outro ponto importante é o crescimento de lucros, então o Banco do Brasil está com um bom crescimento de 12%. Agora pegando a Taesa para te mostrar outros tipos de indicadores, temos aqui a dívida comparada a seu EBITDA, ou seja, dívida líquida barra EBITDA. EBITDA seria a geração de caixa, o lucro nos impostos, juros, depreciação e amortização, e essa dívida líquida desconta já o que tem em caixa. Então teríamos hoje uma dívida de 3,7 vezes o seu lucro operacional. É uma dívida alta acima da média, mas tem que entender que alguns setores naturalmente têm uma dívida alta, porque necessita de mais investimento, que é o caso de empresas de energia. Mas tem outros setores que conseguem crescer com uma dívida na verdade negativa. Você pode analisar algumas empresas que essa dívida vai estar negativa, então não tem problemas com dívidas. Tem mais dinheiro em caixa do que em si em dívidas. Outro ponto importante é você observar a margem líquida das empresas. Então, se uma empresa tem uma margem muito apertada, 1, 2, 3%, é sinal que a empresa tem uma eficiência muito baixa, num setor muito competitivo, com pouca barreira de entrada, e qualquer crise pode acabar afetando a margem, e quando a margem fica abaixo de 0%, fica negativa, a empresa pode tomar prejuízo. Não é o caso da Taesa, que tem uma boa margem naturalmente. Logo mais embaixo você consegue observar o payout e também a questão do seu lucro. Para quem não sabe, o payout é a porcentagem do lucro que a empresa distribui em forma de dividendos. Então isso vai variar muito de cada setor, de cada tipo de empresa. Tem algumas empresas que distribuem 90% do seu lucro em dividendos e é saudável, que é o caso de seguradoras e empresas de energia, e tem outras que distribuem somente 25% porque estão em fase de crescimento. Então aí você precisa ter uma noção de mercado, mas no geral, grande parte das empresas consolidadas são bem seguras quanto a isso, não distribuem mais do que ficaria arriscado para a empresa, tem bastante pé no chão, e quando distribui um bom dividendo é sinal que já tem um bom caixa. O que é o caso da Taesa, que acabou cortando um pouco seu payout, mas esse é assunto para outro vídeo. Então, como podemos observar, a Taesa teve uma queda nos seus lucros, chegou no seu topo aqui em 2020 e 2021, mas quem acompanha a empresa sabe que foi por causa do IGPM, o índice que regula a receita da empresa, e acabou se normalizando, então foi algo não recorrente em 2020 e 2021 por causa da alta inflação. Logo mais embaixo você consegue observar as informações, aqui é muito importante, tem o valor de mercado, então geralmente quanto maior a empresa, menor o potencial de crescimento. Claro que essa é uma regra bem clichê, tem empresas que são gigantes e continuam crescendo, mas no geral, pelo fator tamanho, pelo market share, as empresas menores tendem a dar um resultado maior, porém o risco é maior embutido. O outro ponto seria o tag along, ou seja, esse mecanismo vai garantir que caso a empresa seja vendida, você recebe 100% do valor negociado. Então se uma ação da Taesa hoje vale, por exemplo, R$ 35,00, caso outra empresa queira comprar a Taesa, ela não vai pagar somente 35 por cada ação. Ela vai comprar todas as ações do mercado, digamos que por R$ 40,00. Tem que ter um ágio para compensar a venda. Com esse mecanismo, você que tem ações da Taesa tem o direito de vender a R$ 40,00, porque esse mecanismo te dá uma proteção. Caso não tenha esse mecanismo, você pode não receber esse ágio e vender simplesmente pelo preço de mercado. Claro que é muito difícil uma empresa lesar algum acionista, mas é possível. Outro ponto é que a liquidez média diária impacta. Então, geralmente, para um pequeno investidor, 1 milhão por dia até 2 é mais do que o suficiente. Então, se uma empresa não tem uma liquidez tão boa, para você comprar e vender ativos pode ficar meio complicado. Aqui temos outras informações, a quantidade que tem em caixa, que no caso da Taesa é R$ 1 bilhão, seus ativos, seu patrimônio líquido, o valor da firma, mas o mais importante é o tag along, a liquidez e depois o free float, ou seja, a quantidade de ações que não está nas mãos dos controladores da empresa e sim para a circulação do mercado. Se tem um free float muito baixo, 1%, 0,5%, é porque a empresa não quer controladores e sim financiadores. Então tome cuidado com isso. Aqui tem a parte da receita correlacionado com o seu lucro. O lucro é essa linha marrom e a receita é esse gráfico verde. Então você consegue observar quando é um crescimento saudável. Geralmente a receita cresce junto com o lucro,
a receita não caiu tanto em relação ao seu lucro, então a Taesa teve margens melhores que converteu num lucro maior em 2021 e 2022, então a Taesa está com uma receita saudável e com um lucro com uma queda natural já esperada. Aqui temos outro gráfico muito interessante, o lucro comparado com a cotação. Esse gráfico é muito útil para muitas empresas. Algumas empresas não ficam tão assertivo quando tem algo não recorrente impactando algum lucro que foi de uma causa não natural da empresa ou então empresa de commodities. Mas no geral, com as empresas previdenciárias acaba ficando muito assertivo. Então esse gráfico vai te mostrar quanto que a empresa deveria valer com base no seu lucro. Então com a cotação de hoje, a Taesa deveria valer por volta de R$30. A sua cotação, que é essa linha marrom, está acima, ou seja, que segundo esse gráfico a empresa está cara. É importante você comprar empresas quando tem um lucro acima da cotação com uma boa perspectiva. Claro que esse gráfico isoladamente não quer dizer nada, tem que ver os cenários futuros da empresa, mas ajuda a ter um parâmetro. Aqui você também consegue ver os resultados, pode selecionar de anual para trimestral caso queira ver o resultado do trimestre. Então a Taesa teve um lucro de 374 milhões no primeiro trimestre, um pouco abaixo do quarto trimestre, teve um ROI e um ROI que ainda satisfatórios, teve uma margem líquida superior de 51%, os seus custos caíram bastante, sua receita se manteve praticamente em linha também e a sua dívida acabou subindo um pouco. Aqui fica de uma forma muito mais sintética para ver os resultados das empresas. Claro que o mais recomendado é no RI, ou seja, em relações com investidores do próprio site da empresa, mas aqui também fica bem dinâmico. Então, no geral, esses seriam os principais indicadores. Claro que tem muitos outros, é só uma análise mais rápida e não tem como você basear todos os seus investimentos simplesmente em alguns indicadores. Essa é a parte principal, mas tem muitos outros pontos ainda. Agora eu quero te mostrar outra ferramenta. Aqui no site do Fundamentos, você pode clicar aqui em buscar por empresa e selecionar os indicadores que você quer para fazer um filtro. Então eu fiz o seguinte, na relação preço comparado ao seu lucro, eu coloquei no máximo 10 vezes, isso com base na minha noção de mercado. Em EV sobre EBITDA, eu coloquei no máximo 6 vezes. Na margem líquida, eu quero no mínimo 10%, no caso tem que colocar em forma decimal 0,1. ROI e ROI que eu coloquei no mínimo 15% de cada um. Liquidez eu quero no mínimo 1 milhão, então mesmo que seja uma small cap, é necessário pelo menos uma liquidez de 1 milhão para ter um bom resultado em compras e vendas. A taxa de crescimento das receitas eu quero no mínimo 6% ao ano, em linha com a inflação. E clicando em buscar vai aparecer as empresas que correspondem aos filtros que eu selecionei. Temos aqui a Petrobras, mas como eu já tenho uma noção de mercado, sei que ficou bem esticado no preço de hoje. Temos a Sanepar, que ao meu ver ainda está atrativo, tanto o número 4 como o número 11. Temos a WIS, uma empresa de seguros que também é uma ótima empresa. Temos a Leve 3, ou seja, a Mali Metal Leve, uma ótima empresa. Temos a CPFL Energia com a sigla CPFE3, uma outra ótima empresa. A Kepler 3, também uma ótima empresa. A PetroRio, porém, acabou ficando bem esticada. E duas outras empresas que fogem um pouco dos setores perenes, mas ainda assim são boas empresas. E como eu encontrei a CPFE Energia com aqueles filtros, eu vou fazer uma análise bem rápida para entendermos como está a empresa. Um ponto interessante é que a empresa oscilou bastante há alguns anos, porém, temos uma alta crescente, saiu por volta de R$20 a R$25 e hoje está custando por volta de R$30 a R$35. A empresa deu um rendimento de 167% em 10 anos, um rendimento mediano não foi tão alto. E olhando o seu indicador de preço comparado ao seu lucro, temos aqui que hoje está em 6,7 vezes. Então só de bater o olho, tirando o ano de 2021, é o ano mais barato desde 2014. A sua média é 14,91 vezes. Então, nesse indicador você já percebe que está barata, mas calma que não é só isso. Na relação preço comparado ao seu patrimônio, também é o menor patamar desde os últimos 10 anos, desde 2014. A sua média é 2,6 vezes, hoje está em 1,84, bastante desconto também. A empresa vem possuindo uma margem líquida, ou seja, de tudo que a empresa fatura, hoje 14% vira lucro, a sua média é 9% e tivemos uma crescente, como podemos ver nesse gráfico. Então também é um sinal muito positivo. Quanto maior a margem, melhor para o acionista. Na parte do seu payout, temos a média de 50%, sendo que a partir de 2019 tivemos uma elevação e atualmente ela está mantendo por volta de 60%. Então, um payout bem saudável para uma empresa de energia elétrica. Na relação EV, ou seja, o valor da firma comparado ao seu EBITDA, sua geração de caixa, temos aqui 4,5 vezes. A sua média é 7,45, também é o ano mais barato desde 2014, ou seja, um ponto muito positivo.
Outro indicador que temos é o lucro por ação, LPA, ou seja, quanto que cada ação da empresa está proporcionando de lucro. Hoje está em 4,87. Acabou tendo uma crescente no longo prazo, então é uma empresa que cresceu lucros de forma saudável, como se fosse uma escadinha, um ponto muito positivo. O seu indicador de ROI, ou seja, retorno sobre o patrimônio, a média é acima dos 15% que eu comentei e hoje está com um ótimo ROI. A partir de 2018 tivemos uma elevação, está em 27,3%, chegou a 31% em 2021 e 2022 com a alta do IGPM. Então também nesse requisito acabou passando uma empresa com uma ótima eficiência. A mesma coisa no seu ROIC, também está acima da média, tivemos uma elevação a partir de 2020, um ótimo ROIC. A sua dívida é 1,7 vezes seu EBITDA. Para empresa de energia, até 3 vezes é aceitável. Depois disso, tem que entender como está a situação da empresa. E hoje a sua dívida de 1,7 vezes seu EBITDA é abaixo da sua média, que é 2,72. E é o ano também que ela menos tem dívidas. Então é o ano mais barato em relação de PL, valor patrimonial. Está com a margem líquida nas alturas, com ROI e ROIC também muito altos. E é uma empresa no seu menor patamar de dívidas. Outro ponto muito positivo. O crescimento médio de lucro da empresa é 15% nos últimos 5 anos, então também um ótimo crescimento. O único ponto de atenção é a liquidez corrente, então é a capacidade de pagar suas dívidas no curto prazo. Está menos do que uma vez, então acaba ficando um ponto de atenção, mas, ao meu ver, não é um motivo que me impede de investir na empresa. Na questão de dividendos, a empresa mantém uma média de 7,5% e começou a pagar um bom dividendo a partir de 2020. Então a empresa de fato aumentou seu payout e junto teve um dividendo maior. Sendo que tivemos vários pagamentos em 2023, no mês 11, no mês 6, tivemos no mês 5, no mês 10, no mês 12, então no mínimo 3, 4 pagamentos no ano você pode esperar. E o lucro da empresa cresceu como se fosse uma escadinha, ou seja, está com um lucro muito saudável, um lucro sólido e consistente. Mesmo com a crise, a empresa não foi abalada e conseguiu superar o último ano. E a empresa tem 100% de tag along, ela tem um free float razoável de 16% e uma boa liquidez. Lembrando que ela também tem um valor de mercado mais grande, então, teoricamente, ela não tem tanto potencial de crescimento, mas não deixa de ser uma boa empresa, principalmente para uma carteira mais sólida, focada em dividendos. Como ela está no setor de energia elétrica, ela é uma empresa best do setor do Barsi, então acaba dando uma solidez a mais à sua carteira. A sua receita cresceu como se fosse uma escadinha também, então um crescimento bem sólido, bem sustentável e uma empresa em questão de lucro e receita muito redondinha. E hoje temos uma distorção. O lucro está acima da cotação, um momento muito favorável para quem deseja comprar. Na verdade, é um dos únicos anos que temos essa distorção. Aconteceu em 2015, mas fora isso, a empresa sempre esteve com a cotação acima do seu lucro. Hoje o lucro acabou disparando, mas a cotação não acompanhou. De acordo com o lucro de hoje, ela deveria valer por volta de R$ 40 a R$ 43 reais. E os resultados trimestrais da empresa, tivemos uma receita em linha com os últimos trimestres, tivemos um lucro bem superior aos últimos trimestres, um crescimento, seus custos se manteram em linha, tivemos uma dívida também crescendo um pouquinho, mas ainda é uma dívida bem baixa comparada à sua média, como vimos anteriormente, uma margem líquida de lucro superior aos últimos trimestres, um ROI fenomenal também bem superior junto com um ROIC excelente, então a empresa está entregando bons resultados ainda. Então agora vamos calcular o preço teto da empresa. Eu vou utilizar uma maneira mais rápida. A empresa teve um lucro de 5,54 bilhões em 2023. Então 5,5 bilhões eu vou somar um crescimento de 10% para este ano. A sua média está por volta de 15%, então ainda um crescimento bem tímido, sendo pessimista, já que a empresa teve esse primeiro trimestre de 2024 com um ótimo resultado. Então teríamos um lucro por volta de 6 bilhões. Agora tem outro passo. Temos que ver o total de ações para dividir esse lucro. Hoje tem 1 bilhão 152 milhões de ações no mercado, então vamos fazer a divisão. Chegaríamos num lucro por ação de 5,28. O lucro por ação em 2023 foi 4,80, então ainda teve um bom crescimento em 2024, pelo menos é a expectativa. E agora se você pegar a cotação que é 32,86 e dividir por 5,28 que é o nosso lucro projetado, teríamos um preço comparado ao seu lucro de 6,22. Aqui está marcando 6,72 porque é o preço sobre lucro atual, mas o nosso projetado é 6,22, então a empresa estaria mais barata ainda de acordo com a nossa perspectiva. Agora temos que encontrar qual a porcentagem desse lucro que a empresa vai distribuir em forma de dividendos.
ela já distribuiu 64% em média neste ano, 60% em 2023 e 73% em 2022. Vamos pegar o nosso lucro por ação e eu vou multiplicar por 0,6, então espero que a empresa vai distribuir 60%. Teríamos um dividendo de 3,16. Dividindo pela cotação de R$ 32,86, que é o preço de hoje, teríamos um dividendo de no mínimo 9,6%. Isso não sendo tão otimista, esperando um crescimento de 10% dos lucros e um payout de 60%. E na minha tabela de preço teto que eu tenho disponível para os membros do canal, colocando o nosso lucro projetado, 60% de payout e o total de ações, teríamos um dividendo de 3,12 para arredondar. Se eu quisesse 9% de dividendo para poder comprar a empresa, meu preço teto, ou seja, o preço máximo que eu posso pagar é R$ 34,71. Hoje está R$ 32,80, teria 5,8% de margem de segurança. Então, quando você vai começar a investir, você pode fazer esse passo a passo com diversas ações. Filtrar lá no site de fundamentos, encontrar uma boa ação que esteja depreciada, analisar os fundamentos, analisar o lucro, os seus resultados, fazer o preço teto para ver se a empresa está barata. E depois, conforme você vai pegando o jeito, você pode montar uma planilha ou então se tornar membro aqui no canal para ter o controle das ações que você está de olho e saber o preço teto, quanto que você pode pagar em cada ação, qual que é o dividendo projetado e por aí vai indo. Claro que depois de um tempo, tudo fica gravado na sua cabeça, você nem precisa mais tanto da planilha. E agora eu quero te mostrar quanto que teria rendido você investir R$1.000 de um aporte inicial e depois todos os meses sem falta investir R$250. Isso de janeiro de 2014 até janeiro de 2024. Então, no período de 10 anos. É um período curto ainda para o investimento, levando em conta que você fica 25, 30, 35 anos investindo no INSS para se aposentar. Então, eu coloquei somente em 5 ações. Banco do Brasil você teria investido 20%, Taesa 20% também, Semig 20%, Itaú e também Sanepar. Então, 2 ações no ramo bancário, 2 ações de energia e uma ação de saneamento, o famoso setor BEST do Barsi. O que saiu do seu bolso foi R$ 31.250, hoje você teria R$ 127.000, só o que você recebeu de dividendos foi R$ 62.887. Sua carteira rendeu quase 15% ao ano. Isso que esse site não calcula que quando uma ação está barata você faz um aporte maior e na outra que está cara você para de aportar. Simplesmente um aporte mensal, não importa o preço da ação da empresa, você teria comprado. Mesmo se estivesse cara, ainda assim conseguiu uma rentabilidade de quase 15% ao ano e um rendimento de 306%. Agora fazendo uma conta bem de padeiro mesmo, pegando 127.080, que seria o seu capital hoje, multiplicando por 7%, que é mais ou menos o que você pode esperar tranquilamente de dividendo de forma saudável das empresas, teríamos R$ 8.895. Dividido por 12 meses, já teria uma renda mensal de R$ 741. Isso investindo somente R$ 250 por mês durante 10 anos. Agora imagina se você tivesse aumentado o aporte ou então tivesse feito um aporte inicial maior. Porque se você investe R$ 250 para o INSS e o seu salário no outro ano sobe, o valor que você investe para o INSS também vai ser maior. Então a mesma coisa você tem que fazer com investimentos e corrigir o seu aporte. Você teria um rendimento mensal muito maior do que esses 741, mas já foi um bom rendimento. E a sua carteira acabou ganhando de lavada do CDI, do Ibovespa e do IPCA. Quase 2 vezes mais que o Ibovespa, quase 3 vezes mais que o CDI e também 3 vezes mais do que o IPCA. E a sua carteira no seu melhor ano rendeu 95% para você e o Ibovespa rendeu somente 38%. O CDI quase 14%, que foi lá em 2015 e 2016. O seu pior ano, sua carteira caiu 23%, o Ibovespa caiu 13% e o CDI rendeu 0,9%. Então, de fato, sua carteira acabou caindo mais, porém, subiu muito mais. Então, só para você ter noção que não tem mistério investir na bolsa, mesmo com boas empresas, pode proporcionar um bom enriquecimento no longo prazo. Vai depender da sua constância, do preço que você compra e da sua disciplina de reinvestir os dividendos e fazer a mesma coisa durante 10, 15, 20 anos, até porque quem enriquece na bolsa é quem fica mais tempo nela e sobrevive ao mercado. Também não se esqueça de se tornar um membro apoiador aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade para te diferenciar nos comentários, tem prioridade de resposta, acesso a uma planilha de preço teto e a um grupo no WhatsApp exclusivo para membros. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês. Fica um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, mas me incentiva demais.